há vários índices para se analisar como um país está crescendo, como um país está se desenvolvendo, há várias formas, mas todas essas formas, elas sempre levam um aspecto econômico primeiro. Então, qual é o país que teve o maior crescimento econômico? A China. Então, você pega a China e bota a China lá em primeiro lugar, e você esquece de analisar o chinês normal que está lá trabalhando no campo. Qual é a pior economia do mundo? Lá no Lesoto, no continente africano, e você esquece de analisar, são só dados, né? São só números. Uma coisa que a pandemia trouxe para a gente, isso é importante, é uma análise que, bom, pelo menos eu acho que você tem acordado sobre isso, que números são apenas números, e que você, como um bom analista, tem que ver que atrás desses números, por exemplo, há nomes, né? Então, não são 330 mil pessoas que morreram, são 330 mil histórias que foram apagadas do jeito que foram apagadas, tá? Então, por muito tempo, quando você ia analisar um país, você só analisava o aspecto econômico e a frieza dos números. O Brasil é a quinta economia do mundo. O Brasil, hoje, se não me engano, está entre as 10... está entre as 10 economias do mundo. Mas ainda se morre de fome no Brasil. E daí que o Brasil é a 10ª maior economia do mundo? O Brasil tem 8 entre a lista dos mais ricos do mundo. O Brasil tem 250 milhões de pessoas. O que me interessa esses 8? Aliás, a pergunta está errada. Por que esses 8 existem? Não é uma boa pergunta para se fazer? Então, por muito tempo, você teve uma análise meramente numérica, né? A frieza da economia nesse sentido. Uns 30 anos, mais ou menos, surgiu uma novidade proposta pela ONU. E que novidade é essa? O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que traz para a nossa análise aspectos mais humanos, se é que a gente pode usar o termo agora, numa explicação bem simplória, vai mais fundo na raiz do problema, né? Então, essa proposta, ela nasce com a turma da ONU, né? Ela nasce com a ONU, e aí, a partir desse momento, ela vai levar alguns aspectos bem próximos do que a gente analisa, né, a vivência, a rotina, o cotidiano do ser humano. Hoje, os índices vão estar atrelados ao desenvolvimento da educação, estarão atrelados à expectativa de vida. Então, educação, saúde, porque quando você fala de expectativa de vida, você fala do quanto a gente vai viver. Então, se você pega, por exemplo, o Brasil de hoje, a expectativa de vida entre as mulheres já alcança os 75 anos. Olha que maravilha, né? O homem até 71, 72. Por muito tempo, o Brasil mal passava dos 60 anos de expectativa. Então, tivemos uma melhoria, né? E a famosa, aqui é o aspecto mais econômico da brincadeira, né? Outros aspectos são mais sociais, né? Aqui é o mais econômico, que é a renda per capita, e a renda per capita, ela trabalha, né, com a ideia do quanto você ganha, né, per capita, por cabeça, né? Só para começar a jogar alguns molhos na nossa sopa, né, para ela ficar mais gostosa, começando de baixo para cima, alguns anos atrás, eu li em algum lugar que a renda per capita do brasileiro é de 13 mil reais. Então, o que dizia esse artigo? Que, analisando tudo que se trabalha, tudo que se ganha, cada brasileiro estaria ganhando 13 mil reais
por mês. Bom, se com as aulas que eu dou eu ganho 3 mil reais por mês, onde foram parar os meus 10 mil reais? Porque não está comigo. Será que está com a Maria Luísa? É muito provável, viu? A Estela que está assistindo a aula aí no lugar da irmã, viu, Estela? Fala para a Maria Luísa me devolver os 10 mil reais. E um outro fato muito interessante do Brasil, né, que o salário mínimo brasileiro está em 1.100, né? Já foi 1.045 e por muito tempo nem chegava a R$ 1.000. Então vamos pegar R$ 1.000 de exemplo. Se esse texto que o Pro leu anos atrás, tá? Anos atrás, não foi o texto que eu li ontem. Eu estou falando de um texto que eu devo ter lido, sei lá, há 5, 10 anos, talvez, nem lembro onde foi que eu li isso, tá? Se o salário mínimo é cerca de R$ 1.000, vamos arredondar, e cerca de 80% dos brasileiros ganham esse salário mínimo, com quem que está os 12 mil reais? Interessante, né? Eu acho que é por isso que quando a gente vai falar de um índice de análise econômica, a gente não pode ficar só na mera discussão de esse índice significa isso, blá, 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 vamos, segue a vida. Não, não dá, cara. Não dá, porque você vive num país chamado Brasil. Tá? E esse país chamado Brasil, ele tem muitos, não sei se você sabia, mas esse país tem muitos problemas. E olha, hein? Olha lá, hein? São 500 anos de problema. É impressionante, né? Mas professor, por que você não muda de país? Calma, calma. Eu fui um crente 20 anos atrás, você lembra, né? Eu voltei para o país, não, porque lá vai ser melhor, lá, aqui. Aí eu quebrei a cara, mas eu aprendi a lição. Tá? E quebrei gostoso a cara mesmo. Mas voltando para o aspecto do índice, para depois a gente mergulhar no Brasil também, efetivamente, como é que se coleta? A pesquisa ela é anual, então você tem os dados saindo anualmente. Então, por exemplo, em dezembro passado, a gente estava em aula ainda. Se bobear, eu até comentei com vocês. Acho que 9 de dezembro, 10 de dezembro, se não me engano. Saíram, então, dezembro do ano passado era 2020. Saíram os dados de 2019, que já era, portanto, o primeiro ano de governo daquele que não deve ser nomeado. E é muito legal, né? Porque o discurso que você ouvia em Brasília é que o IDH está assim embaixo porque eram aqueles governos de esquerda. Não, agora a coisa vai dar certo. E foi muito legal, porque a gente conseguiu ser pior que os governos de esquerda antes da pandemia. É evidente que o IDH do mundo relacionado a 2020 vai cair de todo mundo, a qualidade de vida. Porque quando você pensa no índice de desenvolvimento humano, você está analisando a qualidade de vida. Certo? O jeito que você vive, como você vive. Né? E a qualidade de vida é outro conceito que a gente vai discutir também, usando aspectos e exemplos, eu acho que da nossa rotina. Né? Pensando no seu pro é um velho folgado, você já sabe disso, está na cara dele. Né? O seu pro mora, olha que canalha, mora no mesmo quarteirão da escola. Então, 2 ou 3 anos atrás, veio uma outra escola querendo o seu pro, né? Querendo ardentemente, olha que fofo, né? Pagando umas 2 vezes mais, hein? Olha que legal. E aí eu botei, né, essa outra escola para lá da Zona Sul. Minha primeira aula começaria nessa outra escola às 7h30 da manhã. A gente mora na Zona Norte. 7h30 da manhã, eu vou ter que acordar todo santo dia. 4h30 da manhã, porque eu sou lerdo, tomo banho, aquelas coisas. Tenho que sair daqui, então, umas 5h30 da manhã, porque eu não tenho carro. E mesmo se tivesse carro, também não ia sair muito mais tarde do que isso, não, por causa do nosso bendito trânsito. Aí eu botei no papel, falei, caras, tá, o dobro do salário. Mas eu moro da escola a 43 segundos da escola. Vale a pena, burguesamente falando, eu mudar tudo
pelo dobro de salário e perder isso, porque eu ia passar boa parte do meu dia em um ônibus e metrô. Eu já vivi isso na minha vida, eu sei como que é isso. Ah, mas professor, você é um velho folgado mesmo, hein, professor? Sou. Lamento que sou. Só que eu tenho uma boa desculpa, né? A discussão da qualidade de vida. Né? O tempinho que eu durmo a mais, né? O tempinho que eu... Ah, putz, esqueci o livro, vou lá em casa pegar. Certo? Isso, para mim, é muito importante do que um dobro de salário, por incrível que pareça. É lógico que eu mereço o dobro de salário, até o triplo, quádruplo de salário. Certo? Então, quando você analisa o IDH, ele vai começar a trabalhar esses questionamentos, né? Essas coisas como funcionam. Tá? Esse processo é muito importante. Por isso que eu falei que essa aula de geografia, ela tem um teor muito mais sociológico, né, do que especificamente a gente só ficar no índice, né? Só analisar como funciona tal índice, sim ou não, né? Então, a qualidade de vida, ela é algo interessante. Eu já ouvi de aluno nosso, na época que não tinha a USP da Zona Leste aqui perto da gente. Ô, professor, sabe por que eu não vou fazer o vestibular da USP, mesmo eu tendo condição de passar? Porque é muito longe daqui, é muito longe da minha casa. Não dá, não vou nem tentar, porque vai que eu passo, né, Pro? E aí? Cara, eu lembro quando eu fiz um curso lá que começava às 8 horas da manhã, meu dia começava às 4 da madrugada, para eu chegar lá às 8 da manhã e estar lá bonitinho, porque é lá para lá do Butantã. Quando o aluno me dá essa justificativa, eu não vejo nele um folgado, eu vejo nele uma discussão sobre qualidade de vida. Ah, mas tem que ir para lá. Não sei, tem que ir para lá mesmo. Então, o que você quer? Se a sua faculdade de medicina, a melhor é em Botucatu, vai para Botucatu, você não precisa fazer a USP. Ou se a melhor é na esquina da sua casa, se a melhor é na esquina, mas ela não tem tanto nome. Certo? A questão da qualidade de vida, ela é muito importante, ela é muito pouco discutida. Ela é muito pouco discutida. Tá? Voltando assim para os aspectos técnicos do IDH, a tabelinha, né, como funciona, é de 0 a 1. Essa é a análise. Então, de 0 você está péssimo, você está com o IDH muito baixo, e o 1 é a mega qualidade de vida. Não tem ninguém no 1, tá? O mais próximo é 978, 976, tá? Só que é um sorriso, tá? Antes de ser criticado pelos grandes desenhistas dessa sala, certo? Então, a análise se dá nisso. Então, você tem um baixo IDH, você tem um alto, tá? Um crescimento muito alto. O Brasil está no alto, tá? Atualmente, quantos países são analisados no IDH? Se não me engano, na última lista, que é a lista que a gente vai discutir na aula que vem, são 189 países analisados, de todos os continentes. Eu acho que de informações técnicas, eu acho que era isso para passar. Tá? Então, você tem... Quais são os aspectos? Esses aspectos são invariáveis, esses aspectos serão assim para sempre. Não. Quando você analisa a expectativa de vida, isso é uma discussão nova na lista, né? Porque antes se falava da mortalidade infantil. Só que, por incrível que pareça, a mortalidade infantil é um problema que existe ainda, mas o mundo conseguiu solucionar. A mortalidade infantil vai dar a discussão, o quanto a criança sobrevive até 1 ano de idade. Então, por exemplo, no Brasil, a taxa era assustadora. Hoje caiu, no século XXI, consideravelmente. Então, se percebeu que a mortalidade infantil não era mais um aspecto interessante para se analisar no IDH. Então, se colocou a expectativa de vida.
né, que com todo o desenvolvimento tecnológico de saúde, por exemplo, um país como o Brasil alcança números para mais de 70 anos, o que é muito bacana. Né? Eu não gosto muito de falar isso, porque eu sempre estrago, né? Aquela famosa aula de 2011 que eu dei, que eu falei, né, que eu nunca esquecerei. Tem que dar tudo muito errado. Essa é a frase sensacional do professor. Tem que dar tudo muito errado para o Brasil dar errado nos próximos 10 anos. Isso eu falei em 2011. Enfim, tem que dar muito errado as coisas para você não alcançar os 100 anos de idade, por exemplo. Né? Porque as coisas do nível da saúde, né, o desenvolvimento tecnológico é sensacional. Crianças, por exemplo, você falava nos anos 70 da palavra câncer, isso era uma pena de morte, né? Você tinha câncer, você morria, né? Hoje não. Hoje, para quase todos os cânceres, se é esse o plural, quando você o encontra, você consegue batalhar contra ele, você sobrevive a isso. Né? A gente está falando de algo que matava todo mundo nos anos 70 e que hoje você consegue lutar e lutar bravamente contra ele. Né? As coisas mudaram para caramba nesses 50 anos. E o Brasil pegou essa onda também da expectativa de vida. Né? Quando você analisa a educação, o que está se discutindo? A chegada dos alunos, né? a manutenção dos alunos no Fundamental 2, no ensino médio, dá para analisar a chegada desses alunos até a faculdade, até a universidade, a manutenção desses alunos na universidade, tá? Porque, por exemplo, na faculdade que o Pro fez, no primeiro dia de aula tinham, sei lá, 70 alunos. 4 anos depois, a turma tinha 12 alunos, 15 alunos. Então, quando você analisa no IDH a educação, você vai perceber esses aspectos, como funciona. Né? Então, em linhas gerais, o mote do IDH é esse, análise que você faz a partir, né, da averiguação, né, da verificação do que é a qualidade de vida. E agora a gente insere o Brasil nesse cenário, porque algumas coisas são muito, muito importantes de serem ditas sobre um país como o Brasil. Vocês lembram que na segunda-feira a gente falou que o Brasil está lá naquela terminologia que não se usa mais, que não se pode usar, mas se usa ainda? O Brasil é um país de terceiro mundo, o Brasil, usando as terminologias, né, que a gente viu na última aula sobre regionalização. Aí o Brasil agora foi um país periférico, né? Você tem os países centrais, então o Brasil é um país periférico, o Brasil é um país em desenvolvimento, o Brasil é um país emergente, né? Nesse processo. Mas quando o Brasil é terceiro mundo, no mesmo balaio de gato, dizia-se que o terceiro mundo era o país dos pobres, né? São os países que no mundo liberal não conseguiram alcançar um nível tal. Agora vem a pergunta, que é importantíssima de ser feita. O Brasil é um país pobre? O Brasil não é um país pobre. Mas não é mesmo. Se vamos pegar os aspectos de riquezas naturais do Brasil, vamos pegar só o melhor exemplo de tudo. 20% da água potável do mundo, a água potável, aquela que a gente vai beber e que dizem que é importante, né? Beber água, ter água que seja de boa qualidade, potável, 20% disso está no Brasil. Só esse dado já muda a relação de forças que você tem no mundo. O Oriente Médio, por exemplo, não tem água. Tem muito petróleo. Ok, a moeda continua sendo petróleo, por enquanto. Mas a moeda também já é a água. Você vai comprar uma garrafinha de água na Europa, você gasta alguns eurozinhos, viu? Não é baratinho, não. Aqui ainda você paga R$2 naquela garrafa de água. Né? Agora, você vai pagar esses R$2 na garrafa de água até quando? Né? Então, é interessante você perceber que esse Brasil pobre não é. Certo?
recursos naturais, o Brasil tem muito, mas muito mesmo para trabalhar. Quando vai falar de ferro, é um dos 3 maiores produtores do mundo. Quando vai falar de comida, dependendo do ano, o maior produtor de grãos, de soja do mundo, o maior fazedor de comida do mundo. Então, me desculpa, cara, você não pode falar que o Brasil é um país pobre. Certo? Pobre não é. Agora, o que o Brasil faz com os seus brasileiros, aí são outros 500 e é o que a gente vai discutir a partir de agora. Certo? Bom, quando você vê o IDH com 189 países e você vê o Brasil sendo o país que né? Brasil, meu Brasil, brasileiro, né? Aquela coisa maravilhosa que você sabe, né? Acima do Brasil, apenas Deus. Você imagina que entre esses 189 países, o Brasil esteja entre os 10 maiores, não é verdade? Se o Brasil está lá em cima, se o Brasil é tudo isso que e você sabe que não é deboche isso, o Brasil pode não ser a China, pode não ser os Estados Unidos, pode não ser a Alemanha, mas você não pode chamar o Brasil de miserável, porque, me desculpa, miserável o Brasil não é. Estou falando do Brasil, tá? Como Estado Nacional e seus recursos naturais e riquezas, blá, 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 blá. Então, quando você olha para essa introdução do PRO, você imagina que, evidentemente, o Brasil está mais aqui do que aqui. Portanto, o Brasil está lá em cima, certo? Pois é. Saíram os dados de 2019, que eu vou disponibilizar para você, inclusive, tá? Não na aula de hoje, na aula vindoura. Então, em 2019, o Brasil, se não me engano, tá? Estava com índice 0,765. Pode ser 768 também, tá? Mas não vou olhar na cola, não. Hoje é coisa sem cola. Em relação ao índice anterior, o Brasil cresceu 3 pontinhos. Uau! Né? Uau. Portanto, se você pensar na tabelinha do IDH, o índice do Brasil é alto, só que ainda bem distante do muito alto. Certo? Bem distante do muito alto. Esse índice coloca o Brasil numa honrosa, e agora eu fui debochado, tá? 80ª que fala? 84ª colocação. De 189 países, o Brasil tem um honroso 84º lugar nessa lista. Só que é uma vergonha. Desde quando eu analiso o IDH e essas listas para dar aulas, para fazer as nossas coisas, a melhor posição que eu vi do Brasil foi a posição 69, 69ª. Nunca vi melhor do que isso. Cara, se você tem um índice que tem 189 países e o Brasil está na metade da tabela, se você acha que isso está bom, criancinha, você tem sérios problemas. Ah, mas a gente cresceu 3 pontinhos. Era 762, passou a 765. Era 765, passou a 768. Tá, e o Kiko? O que se evoluiu de fato? E um detalhe, hein? Índice é de 2019. A pandemia foi em 2020. Então, se prepare para quando sair em dezembro o de 2020, onde estará o Brasil. Então, é muito interessante você botar nesse debate, começar a botar nesse debate o país que você vive, para analisar cada um desses aspectos. Para analisar como é que se vive a qualidade de vida, como é que se pensa isso, né? E aí é evidente que você não tem, e você não pode tirar a discussão, a análise do Brasil que você vive hoje. Porque, me desculpa, você brigar por R$600 de auxílio é uma vergonha. Ah, mas professor, é melhor do que nada. Tudo bem, mas R$600 é uma esmola. Certo? E você se sujeita a essa.
Você fica 6, 7, 8 horas o dia inteiro lá na fila da Caixa para pegar os R$ 600 no passado, né? Porque agora você vai pegar entre 150 e R$ 325. Uau, hein? Puxa vida! Se estamos falando de qualidade de vida, bens a Deus. Mas vai tirar dinheiro de onde? Podemos falar de leite condensado, podemos falar de dinheiro de publicidade, podemos falar? Não, né? Melhor não, né? Vai tirar dinheiro de onde? Dá para tirar, né? Por que existem bilionários num país como o Brasil? Vamos cobrar mais imposto desses bilionários, que a coisa resolve rapidinho? Certo? Você tem de onde tirar dinheiro. Você tem. Certo? Você não tira porque você não quer, porque você tem outros interesses. E essa é a graça do Brasil 500 anos. Você nunca tirou daqueles que têm mais. Nunca tirou daqueles que têm mais. Você sempre tirou daqueles que não têm nada. Mas o cara que não tem nada e vai receber lá por mês R$ 125, isso muda a vida. Cara, R$ 125, vai fazer compra no supermercado. Vai lá, R$ 120 uma comprinha, não compra a cesta básica. Você está entendendo? O aluguel num barraco em São Paulo custa R$ 500, R$ 600. Eu estou falando barraco. Certo? Então, é interessante você perceber, e aí você começa a entender por que a gente está aqui. Isso é uma vergonha. A gente está atrás de países, por exemplo, como o Uruguai, que é um cocôzinho de país pequenininho, mas lá o Uruguai é fácil de governar. A gente, de novo, vai entrar nessa discussão do tamanho da coisa. O Brasil é muito grande, então não vira presidente do Brasil. Se você vai governar, a gente já teve essa discussão em sala de aula 500 vezes. Se você vai ser presidente ou presidenta de um país como o Brasil, Estados Unidos, Canadá, Rússia, o que quer que seja, você já sabe que o danado é grande pra caramba e você vai governar o danado inteiro. Governar Portugal é mais fácil. Será mesmo? Tá? Então, é interessante você perceber como já começa a se desenvolver, né, uma cultura nesse país de que eu não posso mexer com os ricos, porque os ricos derrubam presidentes, né? Porque os ricos controlam os meios de comunicação, controlam o Congresso Nacional, controlam, né? Controlam aquilo que o Raimundo Faoro fala dos donos do poder na história do Brasil, né? Mudam-se os nomes, mas o grupinho é sempre aquele mesmo, 3, 4, 5, 10 bonitões que tem toda a fortuna do Brasil, e aí faz o Brasil alcançar esse estágio. Sim, o Brasil melhorou, 3 pontinhos. Só que no número, na posição, o Brasil caiu. Significa dizer, então, que o Brasil era a posição 79 na outra lista. Era 79 na lista anterior. É posição 84. Isso significa que 5, 6 países melhoraram de condição em relação ao Brasil. E o Brasil caiu em 2019, hein? Quando pegarmos os dados da pandemia, isso será muito pior. Tá? O que me tira do sério é você não ter tido no país, o Brasil ter saído do mapa da fome, e o Brasil volta para o mapa da fome. O Brasil não ter estruturas políticas e econômicas que façam abraçar toda a sua população. O Brasil não faz isso. Né? Você vai nas filas da sopa, você tem filas da sopa no centro de São Paulo, que são pessoas que perderam tudo na pandemia, que estão lá pedindo esmola, um pedaço, um pouco de sopa para ter o que comer, porque elas não são miseráveis. Elas se tornaram miseráveis depois desse 2020, que foi péssimo, terrível. Mas, professor, por isso que tem que ficar tudo aberto, viu, professor? Por isso. Com certeza, né? Para de falar besteira, por favor. Aí a minha liberdade de expressão. Tá. Vai, Nana. Vai dormir. Nana gostoso. Nana. Tá? Abre o olho. Por favor.
abre o olho. Tá? Essa discussão de política, de economia e social, ela é uma discussão também tão vazia e tão tosca, ao ponto de você diminuir 330 mil mortes para a economia não parar. Bonitão, a economia parou em 2017. Certo? Não melhorou, não. Vocês lembram? Não, tira a mulher que tudo melhora. É ela o problema. Ela saiu em 2016. Melhoramos pra caramba em 5 anos, hein? Bens a Deus. Por favor, né? Tá? Por favor. Tá? O que falta, isso aqui é inaceitável. Isso aqui é inaceitável. Você não pode achar isso legal. Você não pode ter o Brasil atrás de países micros. Né? Você não pode ter um país que tem uma riqueza como essa e achar que isso é normal. De 189, o Brasil está em 80, não dá nem para falar o 84º. Né? Isso é uma vergonha, já diria o poeta. Tá? Então, nos aspectos, quando a gente vai discutir, por exemplo, a questão da renda, eu quero saber onde estão os meus 10 mil reais, porque eu nunca ganhei esses 10 mil reais. E aí a gente chega, para eu terminar essa primeira parte da aula, um problema que, isso também essa é outra coisa chata, hein? Isso é outra coisa chata. Quando você fala do grande problema brasileiro, o contra-argumento esse papinho de comunista. Papinho de comunista. Tá bom. Esse é o grande problema. Isso não se resolve. Você teve momentos na história do Brasil que isso foi diminuído, momentos que isso cresceu, mas isso não se resolve. Enquanto isso não se resolver, a gente não cresce nisso aqui. E a resolução desse problema tem que ser séria, tem que ser evidente, tem que ser feita de fato, né? Para a gente contradizer o Raimundo Faoro lá com os donos do poder, que ele bota e coloca muito bem. Certo? Porque você não pode ter 6 pessoas no Brasil que têm a mesma fortuna que 100 milhões de pessoas. O índice é esse, né? Você pega 100 milhões de pessoas e junta esses 100 milhões de pessoas. Tudo que eles têm. Aí, você analisa 6 pessoas no Brasil. Essas 6 pessoas têm o mesmo que 100 milhões. Você não pode achar que isso está certo. Não dá, não dá. Você não pode achar isso certo. E não dá para você ficar, se é que essa gíria é usada ainda, para você não ficar pistola quando você vê um negócio desse. Não dá. A nossa aula não acaba aqui. A gente vai ter uma segunda parte, porque a gente vai continuar jogando o Brasil, principalmente nessa análise de educação. E na segunda-feira, eu já joguei uma pílulazinha para você. Qual foi a pílulazinha que eu joguei? Eu joguei uma. Eu fico tão alterado com essas coisas. Olha o que a pandemia fez com a educação no Brasil. Nós somos muito privilegiados. Nós, em nenhum momento, poderemos falar que, em relação à educação, 2020 foi perdido, hein? Não foi perdido. Você teve aula. Cara, você teve aula até 20 de dezembro. Como vai falar que foi perdido? Trabalhei como nunca em 2020. Só que a gente é a minoria da minoria. Minoria da minoria. E aí vem a pergunta. Por que os governos federal, estadual, municipal, por exemplo, em São Paulo, não abraçaram a causa? E não falaram, vamos tirar dinheiro de publicidade do governo, porque esse dinheiro existe, né? Os governos gastam uma grana de publicidade. Fizemos a primeira vacina. Aquela coisa, né? Isso são milhões. Se você gastasse menos em publicidade, botasse a mão na massa para, de fato, discutir o seu trabalho, você teria um outro país em outra condição. Quando a gente fala de educação, e a nossa próxima aula vai ser sobre educação no Brasil,
Então, você já está com soninho, né? Se você acha que isso é papo de comunista, nem vem, viu, criança? Porque semana que vem, a próxima aula vai ser pior. Ah, vai. Porque, para terminar, o projeto político no Brasil é fazer presídio, fazer prisão. Projeto político no Brasil nunca, né? Porque a gente já teve presidente no Brasil que já falou, eu não fui faculdade e fui presidente do Brasil. Já teve presidente falando isso. Que é de uma baixeza, um tipo de discurso inaceitável. Tá? Muitas coisas no Brasil são inaceitáveis. Então, segundo capítulo dessa saga, o que é o IDH, a gente vai bater na tecla da educação. Então, já venha preparado espiritualmente, tá? Porque... professor, muita aula comunista, hein? Não vi nada de comunismo aqui, tirando o vermelho da luz. Tá? Então, próxima aula, a gente vai discutir educação. Essa aulinha de hoje vira vídeo do canal. Depois você vai lá, compartilha, segue aquelas bagaças que você sabe melhor do que eu.